Bom dia, galera! Já estamos aqui ao vivo para retomar as nossas lives, né? Gente, eu fiquei um pouco sumida na semana passada, é muito trabalho, né? Tava atribulada de muito trabalho, mas já consegui me reorganizar e já tô voltando aqui com as lives, tá, galera? Por que, gente, esse trabalho das lives? Porque eu acho muito importante disseminar informação e informação de qualidade. E eu vejo muito feedback de vocês, e vocês que me incentivam a continuar a desenvolver esse trabalho, né, das mídias digitais. E então eu tô voltando com as lives porque eu recebo muitas perguntas no direct. E eu vejo que eu posso ajudar muita gente com o conteúdo que eu planejo para vocês, né? E eu amo que vocês mandem as perguntas para mim, tá? Porque, gente, é através das perguntas que vocês me mandam que eu consigo elaborar os temas para as próximas lives, né? Os meus posts, os meus vídeos que eu posto no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá? Então eu vejo a necessidade de vocês, vejo a necessidade dos pacientes que eu atendo dentro do consultório e aí eu consigo fazer esse material para poder ajudar vocês com o que vocês estão buscando, né? Com o que vocês estão precisando. Ó, nem sempre, gente, eu consigo responder todo mundo, tá? Eu queria falar isso pra vocês. Gente, no meu direct tem, nossa, um monte de pergunta. E eu amo receber essas perguntas. Então, se você tá me mandando pergunta, pode me mandar, porque às vezes eu consigo te responder no direct, mas às vezes não, gente. Eu tiro ali pelo menos 30 minutos do meu dia para poder responder algumas perguntas no direct, tá? Só que não é suficiente 30 minutos. Eu precisaria de 1 hora, 2, às vezes até 3 horas por dia para conseguir responder todo mundo. Então, o que eu faço? Mas eu leio todas as perguntas, tá? E aí, gente, eu consigo encaixar dentro dos posts que eu faço, dentro das lives que eu faço, eu respondo essas perguntas também por aqui, tá bom? Não de forma direta, mas é um tema que eu abordo e que vai responder a sua pergunta. Então, eu te peço desculpa se eu não conseguir responder a sua pergunta, mas eu quero dizer para você, continue me mandando, porque eu vou elaborar algum material para poder conseguir responder a sua dúvida, tá bom, gente? Então vamos lá, já tem um monte de gente falando oi pra mim, fazendo um monte de pergunta aqui no Instagram, tô adorando. No Facebook também já tem, muita gente falando aqui comigo. Então, olha só, gente, hoje o tema da nossa live é sobre introdução alimentar, né? E eu escolhi um tema que eu tenho visto que é muito necessário falar sobre isso, sobre as dificuldades da introdução alimentar, né? Então, gente, ó... fiz uma enquete ontem nos stories perguntando para vocês quais eram as maiores dificuldades, né, da introdução alimentar. E vocês me disseram muitas, eu recebi centenas de comentários dizendo sobre as dificuldades. E aí eu selecionei alguns comentários que eu acho que são mais pertinentes e peguei com a minha experiência dentro da área clínica e com a experiência com as alunas do grupo do programa de introdução alimentar. Tá? Então eu compilei alguns pontos que são mais importantes e são comuns entre vocês e decidi falar, tá, gente? Então, pra a gente conseguir esclarecer. No final dessa live, eu vou também falar com vocês, responder algumas perguntas que vocês estão me mandando aqui no Instagram. Tá? Já tô vendo muita gente mandando pergunta aqui pra mim. Então a nossa live hoje, gente, vai ser no mesmo esquema de sempre, vai ser rápida, mas vai ser objetiva, tá? E eu espero que eu consiga responder algumas dúvidas de vocês, tá bom? Então vambora. Gente, olha só, a maior dificuldade na introdução alimentar, assim, campeã, dúvidas que tem em todos os momentos, todos os dias aqui no meu Instagram eu recebo essa dúvida, dentro do consultório eu recebo essa dúvida, em todos os atendimentos também. A maioria das mães, elas ficam um pouco agoniadas e desesperadas porque o bebê não come, não é isso? Então as mães perguntam, Nutri, por que o meu bebê não come? O meu bebê fecha a boca, ele não come. Tem dia que ele come, tem dia que ele não come, mas ele não quer comer.
Então, pessoal, deixa eu contar para vocês por que o bebê não come. Então, existem vários tipos de inapetência, tá? O primeiro tipo de inapetência que eu vou falar para vocês é a inapetência orgânica. O que é essa inapetência orgânica? O bebê não come por quê? O dentinho tá nascendo. Gente, quando o dentinho tá nascendo, é uma fase bem difícil pro bebê. Por quê? Dói muito. Mas o momento que ele sente mais dor é quando a gengiva dele tá inchada. Então, quando a gengiva fica inchada e o dentinho vai romper a gengiva, esse é o momento de maior dor. Depois que o dentinho rompeu, que você olhou que tem aquele carocinho de arroz, assim, aquela pontinha branca surgindo, é a parte que não dói mais. Olha a Graciara ali. Graciara é a aluna do programa Baby Nutri, ela tá ali. Mamãe da Laura. Gente, então vamos lá. Então, a inapetência orgânica, um dos pontos da inapetência orgânica é a nascida dos dentes, a ruptura da gengiva. Então, quando o bebê tá nessa fase, gente, os bebês vão diminuir o apetite porque eles estão sentindo dor. Tá? Então, o que a gente pode fazer para que o bebê coma um pouquinho melhor? Os alimentos gelados, eles ajudam muito a anestesiar um pouco a boquinha, tá? E o bebê sente menos dor e tende a aceitar melhor aquele alimento. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode oferecer... pegar uma manga e bater no liquidificador e congelar em forminhas de gelo, oferecer um gelinho de manga, a gente pode oferecer um gelinho de banana, um gelinho de abacate, a gente pode fazer um gelinho de leite de peito e oferecer para o bebê, porque dá uma anestesiada. Na hora da papa principal, ou papa salgada, mas é a que não leva sal, tá? É só o nome papa salgada, mas não tem adição de sal. A gente pode oferecer ela na temperatura ambiente, para que o bebê comece a aceitar um pouquinho melhor. Mas depois que o dentinho romper, gente, ele volta a comer melhor. Então, é preciso que a gente, mãe, entenda que isso faz parte do processo de crescimento do bebê. Então, a nascida do dente faz parte da evolução do bebê. E com isso, a gente tem uma consequência negativa, que é a diminuição do apetite, mas que é passageira, tá? Não vai durar para sempre. Outro ponto que tira bastante o apetite do bebê, gente, são as vacinas. Então, quando o bebê ele toma vacina, a vacina produz um efeito colateral, certo? Então, tem bebês que sentem muito, tem bebês que não sentem nada, mas tem bebês que ficam enjoadinhos, que ficam molinhos, que sentem dor, que sentem febre, que tem febre. Então, nesse momento que o bebê tá passando por essa situação, que ele tomou uma vacina e tá tendo as consequências, é normal que ele também diminua o apetite. Mas passando essa fase, ele volta a comer, é normal. Quando o bebê tiver gripadinho, gente, né, nariz escorrendo, otite, né, que é o ouvido inflamado, garganta, ou qualquer doença que o bebê esteja portando, ele também vai diminuir o apetite. Então, esse tipo de inapetência é considerada inapetência orgânica, tá? E qual que é o outro tipo de inapetência, Nutri? A gente tem a inapetência disfuncional. Essa inapetência disfuncional é uma inapetência que a gente precisa de uma ajuda médica. Então, você precisa levar o seu bebê no odontopediatra para poder avaliar a linguinha. Às vezes, o bebê nasceu com freio na língua, que é a linguinha presa. Isso dificulta na amamentação, dificulta na mastigação. Então, a gente precisa de ajuda. A gente precisa levar o bebê numa fono para o bebê avaliar toda a estrutura morfológica da boca, né? A estrutura da mandíbula, da nascida dos dentes, do formato da língua. Então, a gente precisa de um acompanhamento, porque caso tenha alguma disfunção nessa estrutura, o bebê vai apresentar uma dificuldade maior com as texturas, para engolir, para aprender a mastigar, para levar a língua de um lado para outro, tá? Lembrando, pessoal, que quando o bebê mama, como que é o formato da língua dele? O que a língua dele faz? A língua dele ela faz assim, ó, né? Para poder mamar, baixo para cima e de frente para trás. De frente para trás. Esse é o movimento que a linguinha do bebê faz. Na hora que o bebê começa a introdução alimentar, a língua do bebê, ela vai ter que fazer esse movimento aqui, ó, para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Para quê? Para envolver o alimento.
E a gengiva, que é durinha, vai amassar o alimento, como se fosse mastigando antes dele ter o dentinho, tá certo? E os dentes vão rasgar o alimento e vão conseguir morder mais o alimento, né? Amassar mais o alimento. Por isso que a gente começa com uma consistência pastosa e vai evoluindo para uma consistência sólida, para que o bebê consiga ter uma mastigação melhor. Olha como é o processo. Não é um processo, gente, intuitivo. Então, a mastigação, a introdução alimentar, ela é um processo que precisa ser aprendido, né? Comer precisa ser aprendido. Não é intuitivo como mamar. O bebê já nasce mamando, sugando. Ele já sabe, mas para comer não. Para comer ele precisa aprender. Alguns bebês, gente, aprendem mais rápido. Então, alguns bebês aprendem, nossa, ó, em uma semana ele já tá comendo. 2 semanas, outros não. Outros levam 2 meses, 3 meses. E eles podem levar 6 meses para aprender a comer, tá? Quando eu falo que eles podem levar 6 meses, mas não é pra gente descansar e falar, não tá comendo, tudo bem. Não, a gente precisa fazer a nossa parte. Como mãe e cuidadora, a gente tem que fazer a nossa parte, oferecer os estímulos corretos. E cabe ao bebê evoluir no tempo dele, tá? É muito difícil essa história de evoluir no tempo dele, porque a gente sempre compara o nosso bebê com o bebê do outro. É o bebê da irmã, o bebê da prima, o bebê da vizinha, o bebê da fulana de tal. A gente tem essa comparação. E as outras pessoas também comparam os nossos bebês. Gente, aqui você não precisa comparar o seu bebê com ninguém. Você tem que comparar o seu bebê com ele mesmo. Então, você levou ele no pediatra, ele tá na curva certa de ganho de peso, ele tá dentro da curva de crescimento, dentro da curva de crescimento do perímetro cefálico. Então, tá tudo bem. Ele é um bebê comilão? Tá tudo bem. Ele é um bebê que come menos? Também tá tudo bem, né? Então, é comparar o seu bebê com ele mesmo, entender como ele é, conhecer como ele é e ajustar os estímulos corretos para ele, para que ele se desenvolva da maneira dele, porque ele é um ser único. É difícil a gente entender isso, né? Porque a gente gostaria que fosse do nosso jeito, mas não é, né, gente? Então a gente precisa conhecer o nosso bebê, tá certo? Gente, então já falei para vocês de 2 tipos de inapetência. A gente tem a inapetência orgânica, que é a nascida dos dentes, o efeito colateral das vacinas ou uma doençazinha. A gente tem a inapetência disfuncional, que é alguma disfunção na boquinha que prejudica o bebê a se alimentar. E agora eu quero falar para vocês da inapetência comportamental. Qual é essa inapetência comportamental? Como que funciona isso? Ó, o bebê não tem nenhuma disfunção na boca, o bebê não tá doente, o bebê não tomou vacina, o bebê não tem dentinho nascendo, a gengiva não tá inchada. E o que ele quer então? Nesse momento, pode ser um momento que a mãe voltou a trabalhar, então a mãe tá um pouquinho mais longe dele. Imagina, a mãe passou ali 5 meses grudada com ele. Aí daqui a pouco ela deixa ele e vai trabalhar. Ele fica muito tempo longe, ele tem uma sensação de abandono. É triste isso, né? Mas é verdade. Mesmo que a gente saiba que a gente não abandonou o bebê, tá? Mas a sensação que ele tem é de abandono. Ou ele quer chamar a atenção. Então, quando ele quer chamar a atenção, ou porque ele tá se sentindo abandonado, ou porque ele quer mais atenção, a mãe tá com outro, tá cuidando do irmãozinho mais velho, ou enfim, ele para de comer. Ou ele come menos. Por quê? Ele quer sua atenção. Então, é importante que você descubra por que o seu bebê não tá comendo por exclusão. Então, você começa, tem dentinho nascendo? Não. Tomou vacina? Não. Tá gripado? Não. Tem algum problema na estrutura da boca? Não. Então o que é? Será que é comportamental? Ele não tá comendo porque tem um comportamento? É importante que a gente avalie isso, tá? Existe uma outra forma, outro tipo de inapetência, que é a inapetência por repetição. O que é essa inapetência por repetição? É assim, gente, ó. O bebê comeu, você ofereceu a papinha na hora do almoço, né? E os alimentos em pedaços, como você faz a introdução alimentar. E o seu bebê não comeu.
Aí depois você fala, nossa, ele não comeu nada, não sei o que, deixa eu dar aqui um peitinho pra ele. E coloca ele no peito. E aí você começa a fazer isso todas as vezes. Você oferece o alimento, ele não come, você dá o peito. Você oferece o alimento, ele não come, você dá o peito ou dá o leite. Tanto faz. Né? O leite artificial que eu falo. Toda vez que você repete isso, o que acontece com o seu bebê? Ele já entendeu que é só ele não comer que ele vai ter o leitinho dele. Inapetência por repetição. Então, gente, quando você oferecer a papinha principal para o bebê, né, ou a fruta, o alimento, quando você oferecer o alimento para o bebê, você oferece o alimento, e aí você precisa cuidar alguns pontos que eu vou falar daqui a pouco. Oferecer o alimento para o bebê, ele não comeu. Pega ele, tira ele do cadeirão, passeia com ele, mostra alguma coisa, oferece uma água, depois 30, 40 minutos depois oferece de novo o alimento para ele. Para só depois oferecer o leite materno ou o leite artificial, tá? Para que ele não entenda que é só ele não comer que ele vai ter o leitinho. Não, ele tem que comer, ele vai aprender a comer, que se ele não comer, ele vai mais tarde, ele vai precisar comer, tá bom? Então, são esses tipos de inapetência que existem. Mas tem algumas outras situações que fazem com que o bebê diminua o apetite, coma muito pouco ou também não coma. Quais são essas situações? Eu enumerei aqui algumas para vocês. Se o bebê estiver super alimentado, ele não vai ter fome para comer aquela refeição. O que é o bebê super alimentado? Às vezes é o bebê que mama no peito o tempo inteiro. Tá? Então, o bebê que mama por livre demanda no peito, ele não vai ter fome para poder comer a refeição principal. Ele está sempre saciado. Ou o bebê que comeu fruta demais, ou comeu peito, ou comeu biscoito, ou comeu bolo, ou comeu qualquer outra coisa nos intervalos, ele não tem fome. Ou o bebê que mamou muito de madrugada, às vezes o bebê mamou 2 mamadeiras à noite, 3 mamadeiras à noite, ele não tem fome, gente, para comer durante o dia. Então a gente precisa aqui, é muito sério isso, desenvolver um ritual e uma rotina alimentar com o bebê. Nessa rotina, a gente não tem horários fixos estabelecidos, mas a gente tem uma rotina do tipo, o bebê acordou 5, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, ele vai mamar no peito. 2 horas, 2 horas e meia depois ele vai comer a fruta, ele vai brincar, vai tomar um banho de sol, vai tomar um banhozinho, 11h30, meio-dia ele vai almoçar. Então ele brincou, tomou banho de sol, tirou a sonequinha, na hora que ele acordar, ele vai almoçar. 1 hora depois é a hora dele mamar para ele ter o soninho da tarde. Vai ter o soninho da tarde quando acordar, ele vai comer a frutinha e mais tarde ele vai jantar. Antes de dormir, ele mama de novo para poder dormir à noite, né? Então a gente precisa ter uma rotina com o bebê, tá? Um ritual com ele. Então, quando a gente fala em aleitamento materno por livre demanda, essa livre demanda, a gente precisa entender o que é essa livre demanda. A gente não pode oferecer o peito toda hora, porque senão ele está saciado. Então, a gente vai oferecer o peito de manhã, na hora que ele quer comer, depois das refeições, comeu super bem, ali, esperou 20, 30 minutos, ofereceu água, esperou 20 minutos, a gente oferece o peito de novo, ou o leitinho, tá? Antes de dormir à noite, a gente vai oferecer o peito de novo. Só que a gente precisa primeiro oferecer a refeição principal para depois oferecer o peito, por livre demanda. Porque se você faz o contrário, o bebê já está saciado. Ele não tem paciência, ele não tem interesse para conhecer o alimento, para experimentar o alimento, tá bom? Então é importante que a gente tenha isso em mente, tá? Essa rotina em mente. O intervalo entre as refeições, gente, ele também é importante para que o bebê tenha apetite e para que ele tenha paciência para conhecer o novo, porque ele vai explorar o alimento. Então, assim, a gente não pode ter um intervalo muito longo entre uma refeição e outra, do tipo 3 horas e pouco, e nem muito curto, porque se o intervalo está muito curto, o bebê está saciado, ele não vai ter fome para comer. Se o intervalo está muito longo, ele já está com muita fome, ele está irritado, ele está cansado, ele está com sono, ele não vai ter paciência para comer. Ele quer logo o leite dele, o leitinho materno, que é muito mais fácil, ele mama até dormindo. Entendeu? Então, nosso intervalo tem que ser de 2h30 de 2 horas, 2h30, 3 horas no máximo, estourando. Mas isso você vai descobrir com o seu bebê. É ele que vai dizer pra você quanto tempo ele precisa de um intervalo entre uma refeição e outra.
tá? Mas a média é essa que eu tô te falando, de 2 horas a 3 horas. Você vai estipular junto com o seu bebê, tá bom? Outro ponto importante, gente, pro bebê que não tá comendo, o que você pode fazer? Às vezes a gente fala e incentiva o quê? Pessoal, a gente precisa ter um cadeirão para o bebê entender que é o espaço dele, que é a hora dele comer, você vai colocar o bebê ali naquele momento, né? Para ele entender que é a hora de comer. Então, só que muitas vezes o bebê, ele não quer o cadeirão. Por quê? Quando a gente amamenta o bebê tá onde? No nosso colo, a gente tem o nosso aconchego, ele tá sentindo o nosso cheirinho, é barriga com barriga, é pele com pele, é abraço, é carinho. E às vezes, quando ele tá iniciando a introdução alimentar, que a gente põe ele no cadeirão, ele já fica meio desesperado, meio agoniado, com medo daquela situação. Então, você pode pegar o bebê e colocar o bebê no seu colo. Coloca o bebê no seu colo, começa a oferecer a papinha pra ele, né? E ele vai comendo de forma gradativa. E aí você vai ensinando ele. E aos poucos você vai mostrando para ele que existe o cadeirão, que ele pode sentar ali, que tá tudo bem, que é legal, tá? Mas é sem pressão, gente, é devagarinho, é o novo. O novo sempre gera medo, o desconhecido gera medo. Então a gente tem que mostrar confiança. Então não tem problema nenhum em você oferecer a papinha pro bebê sentado no seu colo, não tem problema algum, tá? Você precisa conhecer o seu bebê e ir mostrando pra ele o mundo de forma gradativa, e daqui a pouco ele tá sentado no cadeirão, ele tá comendo no cadeirão e tá se divertindo, mas as coisas precisam ser devagarinho mesmo, tá? Tem bebê, gente, que precisa tocar no alimento pra ele conseguir comer. Olha o que eu tô falando pra você. Isso é muito importante. Se você deixa o bebê sentir o alimento, ele vai conseguir ver a textura através do tato. Como que a gente conhece o mundo? A gente tem dois membros do corpo que a gente mais utiliza para conhecer o mundo. Quais são eles? A gente tem as mãos, que quando a gente quer conhecer uma coisa, até a gente fala, nossa, deixa eu ver isso, e você pega. Deixa eu ver esse celular, aí você pega. Deixa eu ver essa roupa, aí você pega. Você quer ver como? Com as mãos, então você quer sentir. E o outro órgão muito sensorial que a gente tem no corpo é a boca, né? Imagina quando você coloca alguma coisa na boca, você conhece aquilo. A gente tem muitas sensações aqui na boca, não é? Então a gente conhece o mundo através da boca também. Então imagina quando você beija na boca. Quando você beija na boca, você tem muitas sensações. E quando o bebê coloca um objeto na boca, um alimento na boca, ele também tem muitas sensações. Então é muito importante que o bebê toque no alimento e para ele sentir a textura, para ele ficar animado de abrir a boca e querer experimentar aquele alimento. Então assim, quando você for oferecer a colher para o bebê para ele experimentar, você chega com a colher aqui, olho no olho, chega com a colher na frente dele para ele sentir o cheiro daquele alimento. Você vai oferecer uma cenourinha, amassou a cenourinha, dá a cenourinha em pedaço para ele segurar. Por quê? Quando ele segura, gente, o cérebro dele já entende uma mensagem e manda para a boca dele qual é a velocidade, qual é a força que ele vai precisar imprimir para poder mastigar aquele alimento naquela textura. Olha como é interessante. Então você dá a cenourinha em pedaço, se você está oferecendo um pedaço, amassa a cenourinha, oferece com a colher. Chega a colher até aqui, na frente da boca dele, para que ele sinta o cheiro da cenoura e ele completa o movimento de finalização da colher. Então ele abocanha a colher, né? E não você fica enfiando a colher lá dentro, tá certo? Por que a gente não insiste pra colher entrar, gente? Porque se a gente insistir, o bebê tá falando pra você, mãe, eu não quero, não gostei desse cheiro, que isso, não sei o quê. E se você fica enfiando a colher na boca do bebê pra ele comer, aperta a boca dele assim, ele poder comer, gente, isso causa um trauma no bebê. E aí o bebê não quer comer, ele tá começando a ligar o momento de comer com o momento de terror e pânico. Aí ele não quer comer.
Ou se você tirou ele tava brincando, só que de repente você pegou ele, tirou ele, botou no cadeirão e enfiou. Não, gente, calma. Explica pra ele, filho, agora a gente vai parar a brincadeira, agora a gente vai comer, vamos sentar no cadeirão, é hora do papá, canta uma musiquinha e oferece a colher pra ele até aqui, ó. Pra ele sentir o cheirinho e ele abocanhar a colher, tá? Assim é do jeito certo. Se você insistir, gente, você vai criar uma criança que não aceita a colher, que tem medo da colher, que tem pânico da colher, e não precisa ser assim. É só você fazer do jeito certo. Eu já atendi aqui no consultório crianças de 3 anos de idade que não sabem mastigar. Por quê? A mãe insistia tanto com a colher, ele não queria. A mãe começou a liquidificar a papinha, começou a dar a papinha pra ele líquida, porque é só enfiar e engolir, só enfiar. E dava assim, né? Era só enfiar, engolir, e a criança com 3 anos não aprendeu a mastigar. E qual é o prejuízo para a criança que não sabe mastigar? Ela não desenvolve a musculatura da mandíbula, ela tem prejuízo na fala. Por isso é tão importante que a gente comece com a textura certa, que a gente vá amassando a papinha e vai evoluindo nas consistências para que o bebê consiga aprender a mastigar e esse processo seja evolutivo. E ele vai aprender a mastigar, vai aprender a engolir, vai aprender a envolver o alimento de um lado para outro, tá certo? Então é muito importante que a gente se prepare, gente, para a introdução alimentar, porque ela não é intuitiva, tá? Bom, tem muita gente que começa a introdução alimentar pela papa principal, que é a papa salgada. É um dos pontos que eu gosto muito, eu sugiro, essa é a minha conduta, porque eu acredito muito que o bebê que começa pela papa principal, ele tem mais facilidade para aceitar a papa principal do que aqueles bebês que começam a introdução alimentar pela papa doce, que é a papa da fruta. Então, ó, o leite materno, ele já tem um sabor mais adocicado. Se a gente começa a introdução alimentar pela papa da fruta, a papa da fruta é o quê? Doce. Uma delícia, né? Então ele tá acostumado com sabor doce. Depois quando vem um sabor mais salgado, né, que não tem adição de sal, o bebê estranha um pouco e ele tende a rejeitar. Então no programa Baby Nutri, gente, eu desenvolvi uma metodologia para que o bebê vá evoluindo na quantidade de alimento que a gente oferece para ele e para que no final de 4 semanas ele tenha acesso a um cardápio amplo, ele já esteja comendo de tudo, já esteja com 4 refeições ao dia, né? E nesse programa Baby Nutri eu sugiro que você inicie a introdução alimentar pela papa principal ou a papa salgada. Mas eu quero dizer para vocês aqui, não é errado começar pela papa de fruta, tá bom? De jeito nenhum. É apenas uma questão de conduta e estratégia. Então, se você tem um profissional que tá te acompanhando, ele te sugere pela papa de fruta, não tem problema, e é a sua filosofia de vida, você pode seguir por esse caminho, tá? Mas no programa Baby Nutri eu tenho visto várias mães que começam pela papa principal e elas têm muito resultado com o bebê de aceitação dos alimentos, tá? E dentro do consultório eu tenho visto isso também. E ao contrário, eu também tenho visto que quem começa pela papa de fruta, o bebê tem uma dificuldade maior de aceitar a papa principal, tá bom? Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Olha, gente, então aqui, ó, ajustes pro bebê, a gente precisa seguir esse processo de introdução alimentar de forma correta e assertiva para que a gente ofereça os alimentos amassados e em pedaços ao mesmo tempo, para que o bebê aprenda a mastigar, aprenda a engolir, tá? Para que ele chegue com 9 meses e esteja comendo tudo, porque eu também tenho recebido aqui no consultório, tenho recebido dentro do programa de introdução alimentar e tenho recebido muitas perguntas aqui no direct de crianças que não comem nada sólido, que estão com 9 meses, 10 meses e só mamam no peito. E aí é um problema sério, gente, porque é um problema de rotina, de ritual, de insistência, de oferecer o alimento certo. Às vezes, aquele bebê que mama só no peito, ele sente o cheiro da mãe, né? Então, a mãe tá presente, ele quer peito, quer peito, quer peito, quer peito. Então, às vezes, você precisa de uma terceira pessoa para te ajudar nesse processo. Então, você precisa sair para que aquela pessoa consiga oferecer naquele horário a frutinha, naquele horário a papa principal e depois você aparece até o bebê engatar e ver que ele tem os horários para fruta, os horários para papa,
papa principal. E os horários para poder conseguir mamar. Ele tem horário para tudo. E quem estabelece essa rotina para o bebê, gente, são os pais. Então, desde que o bebê nasce, ele depois de um mês de vida, os pais já começam a ajudar o bebê a entender que dia a gente fica acordado, de noite a gente dorme, que tem hora para comer, que tem hora para tomar banho. A gente já começa a ensinar uma rotina para o bebê a partir de quando ele nasce, mas principalmente a partir de um mês de vida, porque ele já entendeu que ele já não está mais na barriguinha da mãe, entendeu? Então a gente precisa fazer esse processo desde o início. Um ponto que eu acho que ajuda muito, estimula muito o bebê a comer saudável, a criança a comer saudável, é você inserir a criança dentro da sua rotina. É inserir a criança dentro de uma rotina saudável, de uma alimentação saudável. Como que você faz isso? É assim, ó. Você vai à feira, você leva o seu bebê. Você vai à feira, você leva o seu filho mais velho. Você vai fazer um bolinho, você coloca o bebê ali do lado, ele te ajuda a mexer. Por quê? Na hora que ele estiver ali com 9, 10 meses, ele vai começar a comer os bolinhos saudáveis, sem açúcar, né? Tipo um bolinho de banana com aveia, ele pode comer ali com 9 meses. Gente, ele vai mexer, ele já vai ficar entusiasmado para poder comer. Meus filhos, toda vez que os meus filhos estão assim meio que, não tô querendo comer fruta, não sei o que, aí eu pego, levo todo mundo pra feira, e aí lá na feira, o povo vai dando pra gente experimentar. Adoro isso. Eles comem laranja, eles comem abacaxi, eles comem melancia, comem a fruta da estação que tá ali sendo mais vendida, ou é mexerica, pinha que tá sendo vendida agora, enfim. Eles experimentam várias frutas, e quando eles chegam em casa, o que eles querem? Comer a fruta que eles compraram. E as verduras funcionam do mesmo jeito. Eles escolhem o tomate, a berinjela, a batatinha, a cenoura, o chuchu. Bota eles para comprar. Eles pagam, eu dou o cartão na mãozinha deles, eles vão lá. Aqui, ó, tio. Aí paga, eu coloco a senha, lógico, né? Mas você envolve o seu filho dentro do processo de uma alimentação saudável. Isso é desde bebê. Tá ali o bebê pequenininho, com 2, 3 meses, coloca ele no carrinho, vai à feira com ele, mostra pra ele, dá uma laranjinha pra ele segurar na mão. Vai comer, traz o carrinho pra perto de você, ensina pra ele, filho, ó, a mamãe tá comendo uma cenoura super gostosa, olha como mastiga. Mastiga na frente dele pra ele ver. São essas ações, gente, que faz com que a gente traga o bebê pra se alimentar de forma saudável. Por que eu falo isso para vocês? Porque o mundo, ele trabalha de forma contrária. Então, a sociedade trabalha de forma contrária. Então, tá todo mundo ensinando a comer de forma errada, a comer rápido, a comer o que não é saudável, cheio de açúcar, cheio de industrializado. Então, você sempre vai ter que trabalhar na contramão. Isso é verdade, isso é um fato, tá? Então, a gente tem que, dentro da nossa casa, fazer os estímulos corretos com os nossos filhos, se a gente quer, se a gente acredita numa alimentação saudável, se isso é importante pra gente, né? Eu acredito que vocês que estão aqui me assistindo, isso faz sentido pra vocês, né? Porque vocês estão aqui buscando esse tipo de informação. Olha como já ficou longa essa live, só com uma pergunta, né? Deixa eu evoluir aqui, daqui a pouco eu vou começar as perguntas aqui com vocês. Ó, o bebê mostra sinais de saciedade. Então, outra dúvida que eu tenho recebido muito Nutri, qual a quantidade de alimento que eu devo oferecer para o bebê? Como é que eu sei que o bebê está satisfeito? Gente, o bebê mostra para vocês a saciedade que ele tem. Então, funciona assim, ó, o bebê ele já nasce com um mecanismo de fome e saciedade pré-estabelecido. Todos os bebês são iguais? Todos os bebês nascem da mesma forma? Não. Alguns bebês têm um mecanismo de saciedade mais deficitário, então eles são mais comilões. Outros têm um mecanismo de saciedade mais aguçado, eles comem menos, tá? Mas é como se fosse na amamentação. Você coloca o bebê para mamar, você não sabe a quantidade de leite que ele mamou. Ele mamou, na hora que ele tá satisfeito, ele para. Ele fica assim, né? Mamado, não é? É a expressão que a gente usa. Então, ele tá satisfeito. Na introdução alimentar, acontece da mesma forma. Quando o bebê estiver satisfeito, ele vai te mostrar sinais de saciedade. Ele fecha a boca, ele joga a cabeça para trás, assim, como quem diz, não quero mais. Ele fica irritado, ele chora.
Então, são sinais de saciedade, que significa, ó, já chega, tá na hora de parar, tá? Mãe, eu não quero mais, tá tudo bem, já tô satisfeito. Mesmo que ele tenha comido só um pouquinho. Porque ele tá aprendendo, gente, é uma textura diferente, é uma cor diferente, é um alimento diferente, né? Uma consistência diferente. Então, ele tá aprendendo o processo de introdução alimentar, tá? É comum, é muito comum que o bebê cuspa mais do que ele engula no início das primeiras semanas da introdução alimentar. Por quê? Lembra que eu expliquei para vocês que a língua do bebê, ele faz um movimento para frente e para trás, para frente e para trás. Agora, na introdução alimentar, ele vai ter que aprender a fazer o movimento da língua de um lado para o outro, para envolver o alimento de um lado para o outro. E ele não sabe ainda fazer isso, ele não sabe engolir. E às vezes ele tem um reflexo de gag. O que é esse reflexo de gag? Ele faz como se ele fosse vomitar. E às vezes a mãe fica desesperada e para logo de fazer essa introdução alimentar, volta com ele só pro peito, começa a liquidificar, o menino vai engasgar. Gente, é muito importante que você se prepare para a introdução alimentar, porque o bebê vai fazer o gag. Mas o gag no bebê é diferente do gag no adulto. Porque o gag no bebê é anteriorizado. O que significa isso? Que é no meio da língua. Então, se o bebê faz e ele engasga, é porque o alimento está no meio da língua e ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele vai expelir ou ele vai engolir. O gag no adulto, ele é na garganta. Então, quando a gente faz é porque o alimento já está na garganta, a gente já está engasgando. Com o bebê é diferente. Olha que interessante isso. Então, a gente precisa entender que ele vai comer o alimento, ele não sabe engolir, ele não sabe mastigar, mas a gente precisa ensinar. Tem mães que ficam desesperadas e com medo. Essa pergunta eu recebo demais. Nutri, eu tenho medo do bebê engasgar. Como é que eu vou oferecer os alimentos em pedaços? Gente, os alimentos em pedaços, você vai oferecer eles com cortes adequados e cozidos com a textura adequada. Então, o alimento em pedaço, ele precisa ter um corte em forma de palito, longitudinal, como se o bebê pegasse, que ele vai pegar, vai amassar essa parte que está aqui embaixo, mas ainda fica uma parte aqui em cima, para ele conseguir levar a boca, porque tudo que ele segura nesse primeiro momento é assim. Ele pega assim e leva a boca, entendeu? Então, ele vai pegar assim, ele não consegue ainda ter esse movimento de pinça. Esse movimento de pinça vai aparecer ali por volta de 9 ou 10 meses, que ele vai conseguir pegar assim e levar a boca. Então, a gente tem que fazer os cortes adequados. No programa Baby Nutri, eu tenho um módulo que eu te explico só sobre os cortes dos alimentos, como oferecer os alimentos em pedaços para o bebê. E eles precisam ser cozidos ao dente. Então, gente, ele tem que ser meio durinho, tá? Para que o bebê, quando pegue o alimento, não amasse o alimento todo aqui e não consiga levar a boca. Então, ele tem que ser um pouco mais durinho. E assim é mais seguro para que o bebê consiga aprender com os alimentos em pedaços também. Tá bom, gente? Então, falei para vocês aqui de várias coisas. Ou então o bebê, quando tá começando a introdução alimentar, ele tem ânsia, ele pode fazer vômito, tá? Ele joga tudo para fora. É assim. E você tem que fazer o quê? Continuar com os mesmos estímulos e com muita paciência e se colocar no lugar do bebê, entender por que está acontecendo isso, conversar com ele, ter muita calma. Na próxima refeição vai ser melhor, no outro dia vai ser melhor e ir evoluindo com a papinha, tá? Esse processo de evolução da papinha também é fundamental. O que levar para comer quando sair de casa? É uma outra dúvida que o pessoal tem muito. O que eu levo, Nutri, para o bebê comer? Tô sem horas aqui. O que eu levo para o bebê comer fora de casa? É o mesmo alimento que você vai dar para ele dentro de casa, tá? Então, se você vai dar para ele uma frutinha amassada em casa, você vai levar a fruta para ele comer. Você pode levar a fruta in natura mesmo, embaladinha, bonitinha, e com uma colher, um garfo, para você amassar quando chegar lá, ou dar em pedaços também. Você pode levar a fruta já cortadinha em pedaços, ou já amassadinha, num potinho de inox,
que segura a temperatura, é uma opção, tá? A papinha principal você leva num potinho de inox que segura a temperatura, já vai quentinha, dura ali bastante tempo, 4 ou 5 horas dura a papinha naquele potinho, uma lancheira térmica, né? Então você vai levar os mesmos alimentos que você oferece na refeição principal, tá? Gente, ó, então já tô estourando meu tempo aqui. Falei pra vocês, eu tinha muito mais, eu tenho uma folha aqui ainda de perguntas pra falar pra vocês, mas eu já falei muito. Vou responder aqui umas 2, 3 perguntas do pessoal do Instagram, tá? E vamos lá, então, deixa eu responder aqui pra não demorar demais. Vamos escolher uma pergunta aqui. Meu bebê nasceu prematuro e além de comparar com os próprios prematuros, também que nasceram no tempo certo, tenho que trabalhar isso sempre para não comparar. Mariana, a gente não pode comparar os bebês, né? Eu acho que é do ser humano, a gente fica se comparando o tempo todo com tudo e com qualquer pessoa. Mas você precisa comparar o seu bebê com ele mesmo, né? Então, se ele é prematuro, ele vai demorar um pouquinho mais tempo para poder introduzir a alimentação, dependendo de qual foi a semana gestacional que ele nasceu. Ele vai levar um pouquinho mais de tempo para poder evoluir. É diferente do bebê a termo, mas não significa que ele não vai evoluir, que ele não vai comer. Não, ele só vai levar um pouco mais de tempo. A gente precisa de ter um pouco mais de paciência e entender que para ele foi prematuro, né? Ele nasceu antes da hora, ele veio ao mundo antes da hora. Então ele precisa ter um pouco mais de paciência que ele vai crescer, ele vai se desenvolver, ele vai comer, ele vai ser saudável como uma criança a termo, tá? Não se preocupe. Nutri, meu bebê vai pra creche mês que vem, com 6 meses de vida. Como faz com a mamada? Pode ser oferecido mamadeira? Tenho medo de largar o peito. Pamela, olha só. Quando o bebê pega o peito e ele já tá com aquilo estabelecido, é muito difícil que ele largue o peito. É mais fácil que ele não queira aceitar o bico da mamadeira do que ele querer largar o peito, né? Então, assim, ele vai para a creche, você com 6 meses, você pode ordenhar o seu leite e oferecer o leite num copinho de cachaça, oferecer o leite, tem uma mamadeira que tem uma colherzinha assim na frente, quando você vira a mamadeira vai caindo as gotinhas de leite, assim, você pode oferecer nessa mamadeira, você pode oferecer o leite para ele naquele copinho de transição, né, que o biquinho é mais duro, e pode oferecer na mamadeira, depende da maneira que ele for aceitar. Mas uma vez o peito já estabelecido, o bico do peito estabelecido para o bebê, é muito difícil que ele largue, tá certo? A última pergunta aqui, gente, a Camila. Bruna, meu bebê não come de jeito nenhum. Camila, é muito importante saber como é que tá a sua rotina alimentar, o que você tá fazendo, por que ele não tá comendo, qual a inapetência que ele tá nesse momento, a orgânica, a disfuncional, a inapetência por repetição. A gente precisa saber por que ele não tá comendo, né? Ele tá saciado o tempo todo, o que tá acontecendo? Né, para aí sim você conseguir evoluir. O que eu sugiro que você faça? O programa Bem Me Nutre, ele pode ser um programa para te ajudar muito nesse processo, porque você vai entender os conceitos básicos para você aplicar com o seu bebê. Mas você também pode levar ele numa nutricionista materno-infantil para poder avaliar os sinais de prontidão, avaliar o cardápio dele, a rotina dele, a sua conduta com ele para conseguir te orientar de forma mais pessoal e objetiva, né? Isso é muito importante. Eu sugiro que você procure alguma ajuda de um profissional assim, tá bom? Tá, gente? Então, olha só. Bom, meu tempo acabou, né? Pra falar pra vocês, a live já tá ficando grande demais. Essa semana a gente tá com o nosso cronograma todo já desenhadinho. Na quarta-feira vai sair o De Olho no Cardápio. Na quinta-feira a gente tem a nossa live sobre amamentação. Na sexta-feira a gente vai ter a nossa live sobre gestação. Como eu voltei com o nosso cronograma de lives essa semana, né? Tem várias mães que já mandaram para mim a solicitação que querem fazer parte do De Olho no Cardápio. Eu vou conversar com todas vocês hoje, mas eu não sei se eu vou conseguir ter tempo para gravar
o De Olho no Cardápio para apresentar para vocês na quarta-feira. Então, se não sair nessa quarta-feira, o De Olho no Cardápio vai sair até na sexta-feira, tá bom? Eu prometo que essa semana vai ter o De Olho no Cardápio, tá bom? É uma série que tá ajudando muitas mães, então eu acho que é fundamental a gente fazer sim. E na quinta-feira vamos ter a live sobre amamentação. Então, se você tá amamentando, esse tema também é para você. Mesmo que você já esteja na introdução alimentar e pense em ter outro filho, você pode também falar com as suas amigas que estão querendo engravidar, ou que estão grávidas, ou que já estão amamentando, para poder assistir esse tema. É live, gente, é online, você assiste rapidinho, depois dessa live vai ficar salva no YouTube, vai ficar salva aqui nos stories por 24 horas, então você pode assistir no seu tempo, tá? Bota um fone de ouvido, enquanto você dirige, você vai assistindo, ou pode assistir comigo aqui online, que a gente ainda pode interagir, né? Acho que esse conteúdo é importante para vocês. E na sexta-feira a gente tem a live sobre a gestação. Aquela mãe que quer engravidar, aquela mãe que já tá gestante, esse tema é muito importante também. Tá, pessoal? Então era isso que eu queria falar para vocês. Tem mais algum recado? Não tem mais nenhum recado para hoje e beijos da Nutri.